Olá galera, o canal Professor Show está aqui novamente para gravar uma videoaula de estudo dos gases e teoria cinética dos gases, tá ok? Desta vez nós vamos trabalhar aí uma questão da FUVEST, questão que caiu no vestibular da FUVEST e a questão de número 83 que está em nossa lista de exercícios, tá bom? É uma questão que trata aí da situação de uma vela colocada no recipiente. Bem interessante essa questão e novamente nós vamos colocar ideias, acrescentar ideias à nossa resolução, tá ok? Então fique ligado, assista esta videoaula, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, pessoal, tá bom? Compartilhe os vídeos e vamos lá começar, né? Mas antes, a vinheta aí, Marciano, libera a vinheta! Da FUVEST, a questão de número 83. Ela diz o seguinte: um recipiente hermeticamente fechado e termicamente isolado, com volume de 750 litros, contém ar inicialmente a pressão atmosférica de 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. No interior do recipiente foi colocada uma pequena vela acesa de 2,5 gramas, sabendo-se que a massa da vela é consumida a uma taxa de 0,1 grama por minuto e que a queima da vela produz uma energia à razão de 3,6 vezes 10 elevado a 4 joules por grama, determine. Na letra A, ele quer a potência W da vela acesa. Letra B, a quantidade de energia E produzida pela queima completa da vela. Letra C, o aumento ΔT da temperatura do ar no interior do recipiente durante a queima da vela. E letra D, a pressão P do ar no interior do recipiente logo após a queima da vela, quando a vela se queimar completamente. Ainda tem note a DOT. O ar deve ser tratado como gás ideal. Outro dado, o volume de 1 mol de gás ideal a pressão atmosférica de 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius é 25 litros. O calor molar do ar a volume constante, CV, é 30 joules por mol Kelvin. A constante universal dos gases, ele pede que use R igual a 0,08 somente, 0,08 atm litro por mol Kelvin, certo? E diz que a 0 graus Celsius, a temperatura de 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. Então, devem ser desconsideradas a capacidade térmica do recipiente e a variação da massa de gás no seu interior devido à queima da vela. Ok, pessoal? Então, vamos lá responder a questão. Ok, pessoal? Então, depois da leitura aí da questão, você entendeu, né? Tem muitos dados essa questão. Fizemos a leitura agora há pouco, agora vamos ver esses dados aqui colocados, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura que nós temos no quadro. Olha só, nós temos aqui um recipiente onde foi colocada a vela, né? E tem ar aqui dentro para a vela poder queimar, né? Para poder haver a combustão. A questão pede que nós consideremos o ar um gás ideal, ok? Ele também diz que nós temos um volume de ar aqui de 750 litros no recipiente, onde vamos colocar a vela. A pressão inicial é 1 atm, a temperatura inicial é uma temperatura de 27 graus Celsius. Aí lembre-se, para nós usarmos a equação de Clapeyron, nós temos que transformar para Kelvin. Então você pega 27 e soma com 273 Kelvin. Tá? E vamos ter o valor de 300 Kelvin, será o valor da temperatura inicial. Tá bom? Ele diz que a vela tem uma massa, né? Aqui está a vela, que a vela tem uma massa de 2,5 gramas, tá? Uma massa de 2,5 gramas, ok? A questão também nos diz, olha só, diz que o consumo da vela, né, a queima dela se dá a uma razão que seria a variação da massa no tempo, tá? A variação da massa no tempo,
a queima se dá 0,1 grama de vela é consumida por minuto, 0,1 grama. Atenção bem aí, a leitura que se faz da massa, a unidade de massa, não é falando no feminino não, tá bom, gente? Massa, eu não digo a grama é aquilo que tem no mato, no jardim, que o jumento come, tá? Que o cavalo come, ali é a grama. Quando a gente fala de massa, nós temos que falar o grama. Por isso aqui eu tenho 0,1 grama e não 0,1 grama. Não é 1 grama, é 1 grama, 0,1 grama, ok? Então, 0,1 grama é consumido a cada minuto, certo? Outra coisa, ele fala também da razão energética, a razão energética de consumo aí, tá? A quantidade de energia para cada grama de vela que é queimada, tá? Então ele diz que nós temos uma variação de energia por massa, por variação de massa, que é isso, 3,6 vezes 10 elevado a 4 joules por grama. Então, cada 1 grama, não uma, olha lá, cada 1 grama de massa da vela, quando se queimar, vai estar consumindo, né, e liberando a energia de 3,6 vezes 10 a 4 joules de energia, tá bom? Lembre-se disso, olhe lá. Outra coisa, a questão diz que o ar atmosférico que está aqui dentro do recipiente, nessas condições, ele diz que cada mol desse ar, cada mol, que está na pressão de 1 atm e nessa temperatura inicial de 27 graus Celsius, cada mol tem um volume correspondente a 25 litros, tá? Então, cada 1 mol de ar nós temos 25 litros de ar, tá certo? De acordo com os dados dados na questão. Ele também nos informa qual é o calor molar, olha só, o calor molar a volume constante, por isso eu botei aqui CV. O calor molar a volume constante é de 30, olha só, 30 joules por mol Kelvin. Ou seja, cada quantidade de energia consumida, ou seja, cada 30 joules de energia é consumida por cada 1 mol na temperatura, a temperatura variando de 1 Kelvin. Tá bom? Então nós temos 30 joules por mol Kelvin, certo? Outra coisa, ele nos dá a constante universal dos gases, mas não dá aquele valor completo. Ele nos diz que a constante universal vai ser usada só 0,08, não botou o 2, não tem problema, vamos usar isso que ele deu, tá bom? 0,08 atm litro por mol Kelvin, dividido por mol Kelvin. Então, cuidado, olha esses dados, isso aqui é importante. As unidades que ele deu são as unidades que a gente deve trabalhar. Então, vamos ter que trabalhar atm, a pressão em atm, o volume é em litro, ele já deu em litro, a pressão ele já deu em atm, a quantidade de mols, né, e a temperatura em Kelvin, lembre-se disso. Outra coisa, ele também nos lembra, nem precisava disso, mas ele nos lembra que a temperatura de 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin, mas não precisava disso. Ele também pede para nós considerarmos o seguinte, que a capacidade térmica do recipiente é nula. O recipiente não vai interferir em nada, tá? Ele dizer isso, que a capacidade térmica do recipiente é nula, quer dizer que ele não vai interferir em nada. E outra coisa, ele diz que na experiência não vai haver variação da massa do gás, ou seja, a variação da massa do gás é zero, ela não vai variar. Isso quer dizer que a quantidade de moléculas, o número de mols, né, a quantidade de moléculas que nós temos inicialmente vai ser considerada até o final. Ok, gente? Então vamos lá à nossa resolução. Vejam aí que são muitos dados, por isso que eu anotei tudo aqui para a gente ficar lembrando na hora de nossa resolução. Tá certo? Então vamos lá no canal Professor Shoa. Vamos lá. Olha só. A primeira pergunta que ele faz lá, na letra A, é qual a potência da vela, né? A potência da queima da vela. Qual é a potência? E a potência, ele representa pela letra W. Tudo bem, não tem problema não, mas potência é para não confundir com a unidade dela, né? Mas ele chama de W. Não tem problema. Bem, então para nós calcularmos essa potência da vela aí, nós precisamos de quê? Lembre-se da equação. Ora, potência, pelo que nós sabemos, ele chamou de W, vai ser o quê? Potência é a quantidade de energia consumida
no tempo, né? Isto é potência, quantidade de energia consumida no tempo. Então, para a vela, eu tenho que saber essas duas coisas. Quanto de energia foi consumido e em quanto tempo vai ser esse consumo dela? Vamos ver, vamos calcular. Então, veja só, para que nós saibamos, vamos aqui primeiro, ó, a quantidade de energia consumida. Eu vou pegar essa razão aqui. Ele diz que nós temos 3,6 vezes 10 a 4 joules, olha só, 3,6 vezes 10 a 4 joules de energia para cada 1 grama masculino, 1 grama que é consumido da vela. Então eu quero saber quanto de energia será consumido quando a vela for totalmente queimada, totalmente consumida. E qual é a massa da vela? Ele nos deu, né? Ele diz que a massa da vela é 2,5 gramas. Olha lá, 2,5 gramas e não 2,5 gramas. Não é 2 gramas, tá? Não é. Então aí não é o mato que o cavalo come. Então é 2,5 gramas de massa, tá bom? Então nós vamos ter aqui 2,5 gramas. Aí é só fazer essa continha. Quando nós fazemos essa continha, produtos meios pelos extremos, vamos ter que a energia consumida aqui na queima da vela, né, a energia, vai ser o produto de 2,5 por 3,6 vezes 10 a 4. 2,5 vezes 3,6 vezes 10 a 4. Esse valor energético vai ser, então, 2,5 vezes 3,6 dá 9, né? Vamos ter, então, 9 vezes 10 a 4 joules de energia. Então, esta é a energia consumida aí pela vela, certo? Agora, eu preciso saber em quanto tempo isso é feito, essa energia consumida. Em quanto tempo? Aí vamos, então, fazer uso disso aqui, ó. Ele diz que o consumo da energia vai ser 0,1 grama por minuto. Nós temos esse consumo de energia, 0,1 grama por minuto. Então, veja, vamos aqui a essa outra ideia. Nós temos 0,1 grama consumido em cada 1 minuto. Ora, mais 1 minuto tem o quê? 60 segundos. Por que eu vou botar em segundos? Porque eu vou trabalhar com algumas unidades do Sistema Internacional. Eu vou aqui trabalhar, calcular a potência em watt. E o watt é o joule por segundo, tá ok? Então, 0,1 grama por minuto ou em 60 segundos. Mas tem quanto a vela? Tem 2,5 gramas, né? Então, 2,5 grama em quanto tempo? Aí eu vou descobrir que esse tempo será só fazer a continha. Nós vamos pegar 2,5 e multiplicar por 60, tá? Isso aí vai dar quanto? 2,5 vezes 60, ou melhor, olha só o que nós vamos fazer. Aqui é 0,1 grama e aqui 2,5 grama. Então eu posso multiplicar tudo por 10 aqui, vai ficar 1 lá em cima e aqui vai ficar 25. Então só basta multiplicar 25 por 60, fica melhor. Então você vai ter 25 vezes 60, sabe quanto dá? Vai dar 1.500 segundos, 1.500 segundos, que vamos botar bem aqui, em notação científica, é 1,5 vezes 10 a 3 segundos, tá bom? Então esse é o tempo em que a vela é consumida, em 1,5 vezes 10 a 3 segundos, e a energia de consumo é 9 vezes 10 a 4. Pronto, com esse dado aí nós podemos agora calcular a potência de consumo, a potência da vela. Vamos ver então aqui, a potência da vela será o que? A energia consumida é 9 vezes 10 a 4, que está em joule, em quanto tempo? 1,5 vezes 10 a 3. Né? Então isso aqui vai dar igual a quê? Nós vamos ter, ó, 10 a 3, pode cancelar 10 a 3 lá do 4, fica só 10. Aí vamos ter 90 dividido por 1,5. 90 dividido por 1,5, isso é igual a quanto? A 60, né? Ou seja, a potência da vela, ou o W, que ele chamou aí na questão, né? O W não tem problema. Esse W é igual a 60 watts. Então nós calculamos aí a potência da chama da vela, a potência da queima da vela, que é 60 watts de potência, semelhante à ideia de uma lâmpada, né, de 60 watts, tá bom?
Então nós temos aí a queima da vela 60 watts. Vamos então agora para a resolução da letra B. O que ele diz na letra B, né? O que ele quer? Na letra B, ele quer simplesmente a energia que é consumida pela vela. Qual é a energia que a vela está consumindo, liberando aí esse calor? Qual é a energia? Ora, isso nós já fizemos, está bem aqui. A energia 9 vezes 10 a 4 joules. Então eu posso dizer que bem aqui eu teria, olha só, a resposta de nossa letra B. Né? A letra B que ele pediu, eu precisei calcular a energia para poder saber a potência da letra A. Então, na letra B não há nenhum problema, é só dizer que a energia consumida pela vela, a energia é de 9 vezes 10 a 4 joules de energia. Beleza? Tudo bem? Então, letra B está respondida, certo? Pois bem, o que ele quer agora na letra C? Né? Na letra C, ele nos pede a variação da temperatura sofrida aí no recipiente. Qual é a variação da temperatura? Então vamos calcular essa variação de temperatura. Veja só, nós sabemos a energia, né? Então vamos lembrar o seguinte, a energia que nós vimos aí, a energia que nós calculamos na letra B, essa energia é uma energia térmica, né? Uma quantidade de calor, não é isso? Então como é que eu calculo a quantidade de calor? Ora, a quantidade de calor ela tem relação com a temperatura, é massa da substância vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Só que ele não nos deu esses valores aí, ele deu a massa, mas não deu o calor específico e não deu a variação da temperatura. Então o que nós vamos fazer? Vamos lembrar o seguinte, lembre-se que número de mols é a massa da substância dividida pela massa molar, né? E veja bem aqui que ele deu o calor molar do ar. Tá bom? Então, eu posso dizer que a massa, olha a massa, é o número de mols vezes a massa molar. Isso é a massa. Então, eu posso pegar esse valor aqui e substituir aqui. Então, eu vou ter que a energia, que é o calor, né? Essa energia será igual, que é a massa? Número de mols vezes a massa molar, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, né? Agora, veja só. O calor específico vezes a massa molar é que é isso aqui, ó, o calor molar a volume constante é exatamente o calor específico vezes a massa molar da substância. Então a gente pode substituir. Posso dizer aqui que a energia será então N vezes o calor molar a volume constante, tá? Ele está substituindo, olha só, esse produto, né, vezes a variação da temperatura, que é o que nós queremos. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos os valores, o que eu quero? A variação da temperatura. Ora, mas ainda tem uma coisa, o número de mols eu não tenho ainda. Então vamos lá calcular este número de mols, né? Veja só, vamos pegar a equação de Clapeyron, tá bom? Então vamos ter que PV, P0 vezes o volume, é igual a nRT. PV igual a nRT. Qual é a pressão? É em ATM mesmo, né? Aqui é 1. Qual é o volume? 750. Quantos mols? Eu não sei, eu quero descobrir porque eu estou precisando. A constante universal dos gases? 0,08. E a temperatura inicial era 300 kelvins. Então, com isso, eu vou descobrir quantos mols eu vou ter aí, tá? Fazendo essa continha aqui, pessoal, nós vamos dividir 750, porque aqui é 1, né? 1 vezes 750, dividir por, aqui vai dar 24. 750 dividido por 24 vai dar 31,25 mols, tá bom? Então nós vamos ter uma quantidade de 31,25 mols neste recipiente contendo A, tá bom? Então vamos agora substituir aqui. Eu vou ter que a variação da temperatura será igual a energia dividido pelo calor molar volume constante vezes o número de mols. Quanto vai ser isso aqui? A energia nós calculamos anteriormente, que é 9 vezes 10. 9 vezes 10 a 4 era a energia. O calor molar
A volume constante ele deu, olha só ali, 30 joules por mol Kelvin, 30. E o número de mols nós encontramos agora, veja só aqui, 31,25, certo? Então, quando eu faço essas continhas aqui, eu vou descobrir que a variação de temperatura que o gás sofreu, né, que o ar sofreu, vai ser exatamente, pegar todo isso aqui, ó, 9 vezes 10 a 4, dividido por 30 e dividido por 31,25, vai dar 96 Kelvin de variação de temperatura. E olha só, nós estamos trabalhando aí a temperatura em Kelvin, mas a questão começou fornecendo o valor da temperatura em graus Celsius. Então, se eu precisar do valor da temperatura aqui em graus Celsius, é só lembrar o seguinte, que a variação da temperatura em Kelvin é o mesmo valor da variação da temperatura em graus Celsius. Lembram-se disso? Lá do estudo de termologia, ok? Então vamos lá, isso aqui vai dar o quê? É a mesma variação em graus Celsius. Então nós temos aqui o valor da variação da temperatura. A temperatura do ar aqui dentro variou de 96 graus Celsius. Tá bom? Vamos então ver agora a letra D. Vamos lá. Então, veja só, o que ele pede na letra D? Ele pede a pressão final do gás, depois que a vela se queimar totalmente, né? Qual a pressão? Vamos chamá-la aqui, ó, de P1. Qual a pressão final do gás? Lógico, em ATM. Inicialmente era 1 ATM. Qual a pressão final? Então, veja só, nós estamos trabalhando aqui com que situação? Lembre-se, olha só, calor molar a volume constante. Ele disse no texto da questão, quando nós lemos, que o volume é constante, ou seja, eu estou trabalhando aí uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Lembre-se disso, são 3 sinônimos, tá bom? Então você vai ter uma transformação aqui gasosa que nós chamamos de isocórica. Isocórica. Nessa transformação isocórica, lembre-se, quem é constante é o volume, né? O volume é constante. E a lei de quem eu estou trabalhando com essa ideia? A lei de Charles, né? Então aqui lembre-se que nós vamos aplicar a lei de Charles, tá? Aplicando a lei de Charles, nós vamos usar o quê? Veja só, pela equação geral dos gases, eu vou ter que P0 V0 sobre T0 é igual a P1 V1 sobre T1. Acontece que o volume não varia, o volume é constante, então eu posso cortar ali o volume, né? Naquela relação vai ficar só a razão pressão sobre o volume, sobre temperatura é constante, tá bom? Então com isso eu terei que P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T0 é igual a P1 sobre T1, tá certo? Vamos substituir agora. Então, quem é a pressão inicial P0? Olha lá, 1 atm. Qual foi a temperatura inicial? Olha só a temperatura, 300 Kelvin. Qual é a pressão final? A pressão final é o que nós queremos saber. E qual foi a temperatura final? Cuidado bem aí, tá bom, gente? Cuidado. A temperatura final, nós encontramos na letra C a variação da temperatura, a variação. Então, se a temperatura inicial é 300 e ela variou de 96, ela não foi para 96, ela variou de 96, tá certo? Então, nós vamos ter uma pressão, uma temperatura final de 396 Kelvin, que é a inicial mais esse valor. Resultado, daqui eu vou tirar que a pressão final vai ser esse 396 dividido por 300. Nós vamos ter o valor de 1,32 atm de temperatura, certo? Então, quando eu divido 396 por 300, nós vamos encontrar 1,32 atm de temperatura. Ok, pessoal? Então, aí está a situação, tá, de trabalhar uma questão da FUVEST, onde nós resolvemos aí
a situação de uma vela que está se queimando, né? A vela queima e vai aquecer aqui o sistema, e com esse aumento da temperatura, há também o aumento da pressão, ok? Então é isso aí, muito obrigado pela observação, por vocês estarem vendo os nossos vídeos, assistam nossos vídeos e olha, os nossos números de inscritos estão crescendo, isto é bom, então continue, compartilhe nossos vídeos que nós queremos sempre estar fazendo mais vídeos legais para vocês, mostrando a física como ela realmente é. Tá bom, gente? Então, um forte abraço, tudo de bom, deixe seu like aí e continue assistindo nossos vídeos. Até logo mais!